Boa tarde a todos. Hoje temos um convidado da casa em nosso colóquio do programa de pós-graduação, o professor José Holanda Silva Júnior, o qual, como todos, mas esse também para mim é um grande prazer apresentá-lo, sobretudo porque conheço Holanda desde que cheguei aqui no Brasil, fomos colegas de laboratório, trabalhamos juntos. Enquanto eu fazia o doutorado, orientado pelo professor Eduardo, Holanda estava já terminando o mestrado, Holanda, né? Estava no mestrado fazendo também com o professor Eduardo. Então, assim, já hemos intercambiado algumas ideias e critérios sobre alguns assuntos de pesquisa que em algum momento a gente meio que estava bem relacionado. Então, é para mim um prazer também ter Holanda. Holanda, antes eu falava eu era o mais novo, agora temos o mais novo, o professor Holanda, mais novo membro da equipe da UAXA e do programa de pós-graduação. Então, quem não conhece o professor Holanda hoje terá a possibilidade de entender em que as áreas que ele vem se mexendo. Conhecia muito mais por a parte de magnetismo, mas me lembro que na época, quando terminou o doutorado, tu trabalhou um tempo nessa parte de óptica, foi Holanda? E talvez essas coisas foram que motivaram a ele Sim. a trazer essa palestra de hoje, não? A falar para todos nós sobre suas pesquisas, linha de pesquisa. Então, para que conheçam o professor Holanda, como falei, ele é professor daqui da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, e onde já vem realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foi pesquisador visitante no Argonne National Laboratory de Estados Unidos e foi professor da Universidade também do Espírito Santo. Em 2021 foi contemplado com o prêmio da SBF de tese de doutorado 2019 na área de física da matéria condensada e de materiais com emissão e também com menção honorífica no prêmio José Leite López de melhor tese de doutoramento no ano 2019, ambos concedidos por la Sociedade Brasileira de Física. En el 2019 también fue contemplado con el premio CAPES de tesis de doctorado na área de astronomía y física, que fue concedido por la CAPES. También en el 2019 fue agraciado con el grande premio CAPES de tesis 2019 Oscar Sala na área de ciencias exactas, tecnología y multidisciplinar, concedido también por la CAPES y el Instituto Serra Pileira. Tem postdoctorado de la CNPq, también en Estados Unidos, y postdoctorado de CAPES, en la Universidad Federal de Pernambuco. Realizó su doctorado en la Universidad en Física, ¿no? Y un mestrado en Física en la Universidad Federal de Pernambuco, y tiene su graduación en Bacharelado en Física por la Universidad de Ceará. Actualmente, el profesor Holanda es socio de la Sociedad Brasileira de Física, la Sociedad Brasileira para el Progreso de la Ciencia y también da American Physical Society, con formación teórica y experimental, posee conocimiento en diferentes técnicas. Sus intereses de pesquisa se basan en estudios de efectos en física de la materia condensada, principalmente magnetismo, materiales magnéticos y óptica. Actúa principalmente, actualmente sus principales focos de pesquisas están relacionados a las áreas de optoelectrónica y espintrónica. Entonces, vean cómo el profesor Holanda, mismo en su corto tiempo después del doctorado, ¿fue en qué año, Holanda, que usted defendió? No início de 2018. De início de 2018, defendió el doctorado, es revisor de varios jornais internacionales de alto impacto científico. El profesor Holanda también es bolsista de productividad de la CNPq, PQ2, nivel 1, en ese caso, no, o PQ2 bom, nível 2, nível 2 da CNPq. Um detalhe interessante é que durante seu doutorado, o professor Holanda, junto com sua equipe de pesquisas, eles publicaram um Nature in Physics. Foi um Nature in Physics, Holanda, né? Foi um Nature in Physics. Que todo mundo sabe que é uma das revistas bem especializada e bem top dentro da área, que imagino que o professor Holanda também fala um pouco sobre isso aqui.
enfim, professor Holanda, além do curto tempo de doutorado, já tem feito muitas coisas dentro da área da física e da pesquisa, o qual para nós é um prazer ter como professor na UAXA, professor do programa de pós-graduação, e hoje como nosso palestrante. Holanda, muito obrigado por aceitar o convite, e agora deixo você para que possa apresentar sua palestra. Eu agradeço pelo convite, Raul, e para mim é uma satisfação muito grande dar esse colóquio aqui. Eu vou falar, né, de um tema extremamente importante na minha formação científica, de forma geral, e, em particular, o caminho que eu acredito que as pesquisas que nós vamos desenvolver aqui na UAXA vão trilhar. Então, o tema que eu escolhi, né, o título, Dois Filhos Rebeldes, e aí vocês vão entender por que a rebeldia está entrelaçada entre a espintrônica e a optoeletrônica, de certa forma, do casamento entre o magnetismo e a óptica, certo? Ou seja, a espintrônica e a optoeletrônica. Não vou falar muito dos trabalhos que foram desenvolvidos durante os anos de minha formação, mas sim mais de um levantamento histórico que se fundamentam ou caminharam para se consolidar a espintrônica e, por que não dizer, a optoeletrônica, certo? Então, a espintrônica é exatamente isso, a análise do spin do elétron. E a opto é a análise da luz, da interação da luz com a matéria. Então, como o Raul comentou, a minha experiência é muito mais ampla nessas linhas modernas do que propriamente no magnetismo sólido, do que na óptica em si, certo? Porque foram áreas mais modernas que eu vim interagir mais durante a minha formação acadêmica e depois como professor. Então, a ideia, né, desse colóquio é mostrar as possibilidades, desde um levantamento histórico, os trabalhos que estão já a caminho, né, de serem publicados, resultados aqui desse curto período que eu estou na UAXA, isso graças a algumas colaborações, e as perspectivas em termos de tecnologias, em termos de aplicabilidade e em termos de formação acadêmica para os estudantes de forma geral, certo? Desde a graduação ao mestrado e em breve, um doutorado. Então, a palestra está organizada da seguinte forma. Nós vamos fazer um levantamento, né, histórico, certo? Vocês vão ver que eu gosto um pouco de história, falar um pouco de espintrônica, da optoeletrônica, das perspectivas de tecnologias inovadoras, onde a opto e o spin estão acoplados. E aí é o que eu acho que vai ser vamos dizer assim, a fonte de pesquisa básica e aplicada a ser desenvolvida na UAXA, certo? Os trabalhos que estão em andamento, os laboratórios aqui, okay, que eu já conheci, eu vejo que muita coisa pode ser feita, principalmente na parte aplicada. Então, vocês vão perceber que eu me tornei, né, ao longo do tempo, mais um físico buscando aplicação do que propriamente um físico de pesquisa básica. Apesar do meu doutorado, nós temos feito muita coisa da física básica, mas eu sempre procurei, né, dentro da orientação que era me dada, procurei buscar aplicações daquilo que a gente estava pesquisando, certo? Então, a ideia é sempre fazer o caminho desde o básico ou do que já existe e tornar aquilo aplicável. Então, a engenharia aqui ela vai ser primordial. Quando eu falo engenharia, eu estou tentando relacionar uma engenharia mais moderna, certo? Uma engenharia onde os materiais, as dimensões,
os circuitos, as interações são escalas mais quânticas, os fenômenos são mais rápidos, ok? Então, os projetos que já existem aí, existem uns projetos básicos já em desenvolvimento aí, mas que nós vamos cada vez mais arrecadar recursos, alguns já submetidos, e de forma que aí o intuito é cada vez mais conseguir recursos e melhorar a estrutura em prol desse novo desenvolvimento, dessa nova engenharia voltada dentro da optoespintrônica, que é onde é a área que nós vamos trabalhar. Então, essas duas coisas aí que eu acho que tem tudo para trazer uma visão em termos de inovação tecnológica. Então, falar de uma conclusão, né? Na verdade, é uma conclusão só, e os agradecimentos. Então, dentro dessa perspectiva, nós devemos, boa parte do que se refere à espintrônica, nós devemos ir à optoeletrônica em si. Quando eu falo da optoeletrônica, eu falo não só lá do início da mecânica quântica, mas de uma optoeletrônica mais moderna, certo? Não só da início da mecânica quântica lá com Einstein, mas também no século XIX, no século XX, né? Início do século XX, mas também um pouco mais recente, onde a interação da luz procura uma interação em escala mais menor, nanométrica, certo? Nesse sentido, os fenômenos ou os materiais criam novas propriedades. E foi basicamente na década de 80 que surgiu a possibilidade de estudar materiais, certo? E tanto em óptica, como em espintrônica e magnetismo, de uma forma mais ampla e detalhada, buscando a dimensão e a qualidade. Por quê? Por que isso foi possível? Isso foi graças a técnicas de preparação de materiais, certo? Então, uma técnica como o MBE, o Spantry, certo? Técnicas químicas também, processos modernos, que permitiram a produção de materiais com propriedades em escala nanométrica e com alta qualidade, com um arranjo estrutural cristalino, que é fundamental para que os materiais possam se tornar materiais mais aplicáveis. Claro, isso depende da aplicação, mas a maioria dos materiais em dispositivos eletrônicos buscam, certo? Uma certa cristalinidade, ou uma qualidade superior ao que nós temos atualmente, para que haja mais armazenamento de dados, para que haja menos interferência, menos ruído eletrônico, e assim sucessivamente. Então, os avanços das técnicas de caracterização, um deles, que a gente pode citar, né, que foi eu considero não só a fabricação aqui, mas a caracterização são os microscópios eletrônicos de transmissão, tanto de transmissão como de varredura. O de transmissão foi produzido primeiro, certo? E, em seguida, o de varredura. E o que se pode perceber, né, você vê que aí desde a década de 30, veio um caminho sendo traçado por laboratórios e empresas de alta tecnologia, né, a fim de tornar, e aqui nós temos, não é uma física básica, isso aqui é uma física aplicada, isso aqui é engenharia moderna. Né? Você vê que a física aqui, a engenharia, a química, geraram estruturas ou permitiram o acoplamento entre diferentes áreas e a produção de equipamentos modernos, sofisticados, com princípios de mecânica quântica, eletromagnetismo e ótica, dualidade de onda-partícula, ótica moderna, certo? Então, todos esses fenômenos estão acoplados a esses sistemas aí. Quando você estuda um elétron, né, o elétron é colimado nessas lentes, você está estudando um elétron segundo a mecânica quântica, certo? São ondas
o elétron se comporta como uma onda e como uma partícula. Então, tudo isso, todos esses avanços, são frutos de pesquisa básica e moderna, que permitiram o surgimento de novas áreas, pesquisas em células, em escala nanométrica, certo? Em micro, porque, como vocês sabem, o microscópio eletrônico, o microscópio óptico, ele tem uma limitação na sua lente, certo? Poucos micrômetros, ok? Então, em escala, né? Em termos de ampliação. Então, houve ali uma reestruturação tanto de equipamentos de fabricação como de caracterização de materiais. Isso alavancou tanto a ótica, como uma ótica moderna, certo? Como o magnetismo moderno. Mas, como vocês sabem, uma das coisas que vai ser importante aqui, né, e que vocês já estudaram em física básica, isso desde o ensino médio, é que o magnetismo é muito intrínseco do material. E a ótica busca mais uma interação externa, sem manipular ou sem, vamos dizer assim, modificar a estrutura do material. Depende da potência e tudo mais, mas, em suma, não modifica, não é invasivo. Então, a estrutura, essas estruturas, né, as estruturas cristalinas, elas obedecem os seus elétrons a determinados modelos. E os modelos que existem na literatura, certo? Para descrever tanto o magnetismo como a parte de spin em ótica, certo? Momento angular de spin, considera algum desses modelos que eu estou demonstrando aqui. O modelo de Heisenberg, o modelo de Bloch, o modelo de Stone, entre outros. Então, é uma característica intrínseca do material obedecer a algum desses modelos teóricos que servem para descrever propriedades ou as propriedades de spin de um determinado sólido, certo? Por exemplo. Então, um dos modelos mais importantes que surgiu, né, no magnetismo, vamos dizer assim, foi um modelo chamado modelo de Bloch. Em 1930, na década de 30, é um físico teórico, ele propôs, então, que os desvios coletivos de spins poderiam se comportar como ondas. Então, aí surge, por exemplo, o questionamento ou a possibilidade de você interagir luz. A luz é uma onda eletromagnética, né? Então, qualquer onda eletromagnética pode muito bem interagir com a onda de spin dentro do material. Assim como os sólidos vibram, podendo produzir fônons, né? Por exemplo, certo? Ou oscilar, produzindo outras quase partículas. Mas isso não é o caso. O caso aqui é considerar a parte do spin do elétron. E eu vou, então, falar o que é o spin e a possibilidade que esse spin tem de interagir com luz, por exemplo, certo? Então, aqui você tem nitidamente dois pontos importantes do modelo de Bloch que ele considerou. Ele percebeu que esse desvio coletivo, né, em escala macroscópica, ele se comportava, tinha uma resposta magnética do material, quando você aplicava um campo magnético, por exemplo. E esses desvios também se comportavam, poderiam ser manipulados, ou a precessão desses desvios coletivos de spins poderiam ser manipulados por estímulos externos, como micro-ondas, espectroscopia óptica, e aí vai dos mais diferentes tipos de espectroscopia, desde lasers pulsados, certo? Espalhamento Raman, Biluan, entre outros. Mas o que a gente se espera? Você tem aí, então, diferentes tipos de respostas que podem ser obtidas de um material ferromagnético qualquer. Mas
esses materiais ferromagnéticos, eles podem ser classificados de diferentes formas. E a classificação ferromagnética, vamos dizer assim, ou magnética de um material, ele obedece, na verdade, três. E outras duas são materiais que não são ferromagnéticos, não são magnéticos. Em si, paramagnético, não tem resposta magnética, quando não tem campo magnético aplicado, ou diamagnético. E a gente vai ver a diferença. Então, um material, vou colocar aqui os simples lá. Então, nós temos 5 tipos de materiais segundo o magnetismo, certo? Nós temos um material ferromagnético, e aí o ferromagnético está relacionado aqui a... Só um minuto. Ok. Então, ferromagnético é quando você aplica ou não um campo magnético e o material tem uma resposta magnética, que a gente chama de magnetização intrínseca dele, certo? Então, todos os spins desse material estão alinhados. Já o material ferrimagnético, ele possui camadas de spins. Spins, pessoal, são essas setinhas, certo? Eu vou explicar dessa forma, fica melhor. Essas setinhas se movendo. Aqui deveriam se mover, mas acabou não... está se movendo. Essas setinhas se movendo em torno do seu próprio eixo. Isso se chama momento angular de spin. Se fosse em torno... Então, imagine que se fosse em torno de uma órbita, seria o momento angular orbital. Mas é em torno dele mesmo, então, o momento angular de spin. Então, você tem aqui um alinhamento de spins num sentido e em outro. O desbalanceamento dessas duas setinhas, uma é maior e uma é menor, gera uma magnetização líquida. Então, você ainda tem magnetização líquida em um material ferrimagnético, certo? Seja para campo magnético, diferente é igual a zero. Para um material de ferromagnético, você tem magnetização nula, porque você tem o mesmo spin que está num sentido, ele está em outro. Okay? Fazendo com que a magnetização dele resultante seja nula. Em um material, esses são os 3 tipos de materiais magnéticos que a gente tem. A gente tem uma resposta magnética resultante deles, certo? Só segundo ao magnetismo. Ok? Tudo que a gente está aqui vendo, a gente pode muito bem seguir luz e analisar. E é isso que a gente vai fazer. Analisar um elétron desse aqui. E analisar não só o elétron, mas o spin do elétron, usando luz. E por que isso vai ser importante? Porque a velocidade de informação vai mudar. Então, se criar um dispositivo, você criar dispositivo optoespintrônico, optoeletrônico, certo? É outro nível de informação. Em termos de velocidade, em termos de pacote de onda, em termos de conservação de momento e em termos de, vamos dizer assim, controle de informação. Então, é um grau de liberdade maior do que o que já existe. E aí, isso daqui se chama para. Para é porque o material não tem resposta magnética em si. É como se você pegasse um pedaço de cobre, aproximasse ele de um ímã, e ele não gruda, certo? Se você aproximar um prego, ele vai grudar. Então, o prego, ele é ferromagnético, dependendo do material, mas se ele é ferro, vai ser ferromagnético, certo? Então, o material para, ele não vai grudar, mas você vai alinhar, você vai criar uma magnetização. É possível você magnetizar aquele material, e aí, se você magnetiza, ele cria um magnetismo. É momentâneo. Quando você tirar o campo magnético, voltar para cá, ele volta a ser paramagnético. A diferença do para um material chamado diamagnético é exatamente o fato de que, quando você aplica um campo magnético
em um material paramagnético, a resposta dos spins é se alinhar ao campo magnético. E do dia, não. É se tornar contrário ao campo magnético, tentando diminuir a intensidade do campo magnético, certo? Então, no sentido contrário, ok? Então, esses são os principais materiais que existem na literatura segundo o magnetismo. E nós vamos explorar isso dentro da espintrônica e dentro da optoeletrônica. Qual é a dificuldade que existia no começo da década de 80, quando se estudava esse tipo de materiais? Aqueles que estudaram já, né, as físicas básicas, já devem ter observado que quando você tem uma certa distância quando você vai percorrer, por exemplo, um movimento retilíneo uniformemente. De uma maneira bem grosseira. Você tem 2 pontos ali, você vai percorrer uma distância. Imagine que você tem ali um anteparo e você bateu naquele anteparo e voltou. Por quê? Porque aquela distância era muito grande, aí você vai sofrendo colisões. Uma colisão, outra colisão, outra colisão. Então, quando os materiais eram muito espessos, você não conseguia produzir materiais na escala nanométrica, certo? Produzir circuitos em nanômetro, em micro, mas em um micro quase nano, certo? Ou até menor do que nano, pico, por exemplo, você sofria muitas colisões, o elétron sofria muitas colisões, porque o sólido, ele é formado por diversos átomos, e os átomos têm diversos elétrons. Então, esses elétrons, para sair de um ponto e chegar a outro, eles sofriam muitas colisões, porque a espessura é muito grande. Então, com isso, ele perdia o que ele chama que a gente chama de grau de spin, o grau de liberdade do spin, certo? Então, na eletrônica convencional, essa que a gente está acostumado, essa que a gente tem energia elétrica, tem outras coisas, quando eu falo aqui, tudo que eu estou falando de elétrons de bandas de condução, certo? Bandas D, principalmente, que são os metais de transição. Então, essa parte aqui, nesta parte aqui, o elétron não é só o meio de informação, ele é o único meio, porque o spin é perdido, certo? Até esse momento aqui, a luz, ela pode interagir localmente, só que ela não capta de forma global a outro grau de liberdade, que seria o spin, ok? Que é o que a gente vai fazer nos próximos slides, nos próximos slides, né? Então, vamos lá. O que aconteceu com esses materiais aqui? Com o desenvolvimento das técnicas de preparação e de caracterização, nós pudemos estudar estruturas em escala reduzida. Então, agora, quando eu falo escala reduzida, eu estou me referindo à espessura. Então, você tem agora materiais que têm espessuras da ordem de nanômetros, poucos nanômetros, certo? E aí é o seguinte, quando você faz isso, você pode empilhar várias multicamadas. Se agora o elétron que sai daqui, ele consegue passar aqui, ele consegue ir para cá, para cá, para cá, sucessivamente. E aí, a informação transmitida do grau de liberdade, agora do spin, que pode ser manipulado pela luz, naturalmente, ganha outro meio, vamos dizer assim, gera outro tipo de informação, que é uma informação mais rápida, mais compacta. Veja, uma coisa é você se propagar assim, e aí sofrendo colisões e analisando somente o fluxo de seu momento angular, ou seja, da sua órbita, que seria o elétron. Outra coisa é você analisar localmente o que há uma certa precessão e depois você analisar essa precessão de forma global. Por quê? Porque o desvio desse spin em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse, gera uma onda, que a gente chama de ondas de spins. E essa onda,
que ela tem comprimento característico que pode ser analisado usando luz, por exemplo. Então, é uma informação obtida direta. E aqui está a possibilidade de analisar isso com luz. Então, quando você diminui a escala, o que acontece? Quando você diminui a escala, você permite que o elétron agora sofra menos colisões. Então, você tem um livre caminho médio, a sua amostra, ela é menor, tem uma espessura menor do que o livre caminho médio do elétron. E com isso, você consegue analisar qualquer tipo de informação em relação ao seu spin, ou uma onda de spin. Certo? E se você tem isso, você consegue excitar, acoplar, por exemplo, plasma, você consegue gerar um pulso, um trem de pulso de nanosegundo com um laser e estudar a precessão de uma onda de spin. O que isso traz para um dispositivo eletrônico? A velocidade, certo? Uma coisa é você sair com 10 metros por segundo, outra coisa é você jogar tera metros por segundo, certo? Então, a velocidade dobra, triplica, quando você analisa você permite esse grau de informação ser analisado e manipulado, por exemplo, com luz, ok? Então, é possível fazer isso e localmente com luz. Um dos fenômenos mais analisados, discutido, vamos dizer assim, como aplicação da espintrônica é a magnetoresistência gigante. Certo? Que foi basicamente, eu vou explicar aqui, de uma forma bem simples, para vocês perceberem como ela é útil até hoje, que foi basicamente o seguinte, o cara mediu, todos aí já fizeram laboratório de física, mesmo que seja no ensino médio, você se deparou com uma resistência. Uma resistência que ela tem diversas cores, certo? Uma resistência comum. Então, ela se chama resistência. Magnetor, porque depende, varia com o campo magnético. Então, quando você aplica o campo magnético, se ela não tiver campo magnético, ela é aqui. Você mede todas iguais. Vejam que todas são iguais aqui nesse ponto, em H igual a 0. Ou seja, a resistência não muda para H igual a 0. Beleza. Mas quando você varia o campo, dependendo da espessura de determinados materiais, no caso aqui foi o cromo, a resistência variou. Ou seja, você diminuiu ou aumentou a resistência de um circuito. Então, por exemplo, se eu produzo um material capaz de modificar ou variar a resistência de um circuito, eu consigo manipular a capacitância, certo? Eu consigo modificar a indutância, somente variando a minha resistência. Só que a minha resistência varia com o quê? Com o campo magnético. Ok? Então, essa é uma das grandes aplicabilidades da magnetoresistência. E aí, o que acontece? Aqui há um acoplamento entre essas camadas que a gente chama de ferro, e aí vocês já viram que é um material ferromagnético, quando todos estão alinhados, no mesmo sentido, e uma coisa chamada antiferro, que é o que vocês viram quando um está num sentido e outro está em outro sentido. Resumindo, observem aqui, mesmo sentido, resistência baixa. Sentido contrário, resistência alta. Então, quando você tem, no mesmo sentido, duas camadas, certo? A resistência, ela é baixa. Media-se uma resistência baixa. Colocava lá 2 contatozinhos e você media no seu medidor de resistência, certo? Quando você investia o sentido de uma das camadas, você gera o que a gente tem aqui. Um espinho num sentido, ou a magnetização num sentido, e a magnetização em outro sentido. Então, o que acontecia? A resistência aumentava. Ora, se você tem um sistema no qual, se você coloca uma camada num sentido, ela aumenta uma resistência, e a outra diminui, você pode gerar uma chave. E é isso que produziram
Um sensor, por exemplo, a válvula de spin. E o que significa isso? Significa que se você tem baixa resistência, baixa voltagem, você pode associar isso a um bit 1 de informação. Se você tem resistência alta, você pode associar isso a um bit 0, resistência baixa, e um bit 1, resistência alta, ou vice-versa. Só que aqui é o seguinte, ó, veja como é fácil, simples de entender. Esse cara aqui é quem dita a direção da magnetização, a direção da seta do seu campo magnético. Então, se eu tenho num sentido, ele é 0. Se eu tenho em outro sentido, ele é 1. E qual é a aplicabilidade disso? Isso pode ser analisado com o Luiz. Então, aí você pode acoplar a spin opto-spintrônica, por exemplo. Outra aplicabilidade, por exemplo, é no microscópio. Isso aqui é uma cabeça de leitura de um HD. Tipicamente, o que você tem lá? Você tem um polo norte, polo sul, norte, norte, sul, sucessivamente. E você tem uma chave, que é o seu spin detector. Esse cara aqui, ó. Um para cima, um para um lado, outro para baixo. Um sentido para a direita, outro para a esquerda. Ou seja, se isso aqui estiver alinhado para cima, e esse aqui estiver para baixo, você tem antiferro, resistência alta. Se você está no mesmo sentido, resistência baixa. Então fica 0, 1, 1, 0. E com isso você gera o quê? Isso aqui não existe ainda. Isso aqui é possível produzir. Sensor magneto-óptico usando esse mesmo princípio. Certo? Coloquei como uma perspectiva. Mas onde é que está esse fenômeno? Espintrônico. Ele está aqui. É uma cabeça magnética. No seu HD, se você abrir um HD do seu computador, lá você vai ver um disco prateado. Embaixo desse disco tem um ímã. E esse ímã, o que ele faz é isso aqui, ó. O papel é isso aqui. O disco prateado e o ímã está logo embaixo. E aqui em cima, nessa pontinha aqui, está isso aqui. Essa válvula. Esse é o sensor. Esse é a magnetoresistência gigante. Isso é o que faz você ler lá todos os dados. Eu estou aqui copiando no Word, né? Digitando no Word. Então, eu estou vendo lá e estou lendo. Você está lendo a informação. 0, 1. Resistência baixa, resistência alta, resistência baixa, resistência alta, resistência baixa, resistência alta. Você está codificando. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Todo tempo. Ok? E aqui está um exemplo da aplicabilidade na IBM, que é um laboratório dos Estados Unidos, né? Depois foi descoberto esse fenômeno da magnetoresistência. Ok? Esse fenômeno deu o Nobel, 2007, a 2 pesquisadores, certo? E aí nós estamos já chegando aqui na parte da optoeletrônica, e nós vamos agora concluir essa parte da espintrônica, que é definir o que é espintrônica. Então, a espintrônica, ela busca isso. A análise do grau de liberdade do spin é um casamento com a eletrônica. Então, a eletrônica convencional, ela analisa o elétron, o fluxo de elétron, corrente, certo? Então, corrente é dQ, dt. Então, você tem fluxo de carga, variando no tempo. Isso é eletrônica convencional. Quando você analisa o spin, você está analisando o fluxo de momento angular, dj, dt. Então, tem uma corrente de fluxo de momento angular. Você estuda um pouco de mecânica quântica e já entende os princípios básicos. Então, aqui, descubra novos fenômenos, né? Aproveitando o spin dos elétrons, e tente usá-los em dispositivos com novas funcionalidades ou desempenhos melhorados, com maior sensibilidade, menor consumo de energia, que isso é primordial, certo? E os fenômenos estudados nessas áreas, descobertos, e que buscam aplicações, são muitos. Então, é algo muito moderno, esses fenômenos vão permitir
a detecção, a utilização de novos sensores, a computação quântica, são esses tipos de fenômenos que vão permitir isso, certo? A engenharia de algoritmo, a nova engenharia de algoritmo, boa parte está fundamentada, em termos de aplicação de engenharia, vai ser fundamentada na espintrônica e na optoeletrônica, porque a escala é reduzida e a velocidade tem que ser considerada, senão você volta para a eletrônica convencional. Certo? E quando eu falo desse tipo de engenharia, eu não estou falando de engenharia somente da parte algorítmica, somente do processo, mas sim da construção mesmo, de novos equipamentos, de novas possibilidades, certo? Então, a espintrônica, ela é a ciência de fenômenos que fazem uso do spin, do elétron, para novos fenômenos e aplicações. E isso abre uma nova perspectiva para uma nova engenharia, ou para novas engenharias. Quando eu falo de engenharias, eu estou falando na construção do dispositivo, na construção de novos equipamentos. Veja, ninguém construiu um microscópio eletrônico de varredura por acaso. Só construíram um microscópio eletrônico de varredura porque existia a mecânica quântica que foi estudar a dualidade onda-partícula. Então, viram que o elétron chegaria a uma certa velocidade, criava uma certa energia. Era capaz de chegar a energia suficiente para produzir ou destruir uma estrutura, por exemplo. Certo? Ninguém estudou, produziu o microscópio porque queria produzir um microscópio por acaso. Não. Porque tinha necessidade de analisar sistemas menores, em escala menores, com energias maiores. Então, quando você faz isso, existe a necessidade. Qual é a necessidade de hoje? De uma eletrônica moderna. Uma eletrônica que permita uma engenharia avançada, uma engenharia moderna, uma engenharia com perspectiva de uso de inteligência artificial cada vez mais frequente. Certo? E quando você fala, não é só a produção de algoritmos, de dispositivos, mas o mecanismo mesmo, produzir computadores, produzir sistemas capazes, cada vez mais com mais processamento, mais velocidade e de certa forma, independência, certo? E quanto mais sofisticada a estrutura, mais independente ela deve se tornar. Ok? Então, a construção, por exemplo, de um microscópio eletrônico de transmissão é porque eles viram que o óptico não era capaz mais de ir em escala nano. Existia uma limitação lá. Ok? Então, quando a gente furar a velocidade do elétron, né? Agora a gente não vai mais para a mecânica quântica, vamos para a relatividade, que é a velocidade acima da velocidade da luz. Então, a gente vai chegar a essa possibilidade. Então, isso que vai permitir são engenharias modernas. E aí é o seguinte, vamos agora voltar para a parte da ótica, né? Ótica e eletrônica, optoeletrônica. O meu tempo vai passar um pouco, mas vocês não vão perder, só vão ganhar. Então, a óptica, de forma geral, ela busca estudar, né, a luz, busca analisar a interação da luz, né, a óptica busca analisar a interação da luz com a matéria. Como esse processo se dá, produzindo um dispositivo, permitindo a produção de dispositivo, é o que a gente chama de optoeletrônica. Né? Então, descubra novos fenômenos, aproveitando o fenômeno da interação da luz com a matéria, para criar dispositivos. Vejam que eu dei basicamente a mesma descrição para espintrônica, mudando apenas que aqui é o fenômeno de interação da luz, certo? Com a matéria, para criar dispositivos com novas funcionalidades ou desempenhos melhorados. Ok? Então, a optoeletrônica é a ciência de fenômenos que fazem uso da luz, né, da interação da luz com a matéria. E é isso que vai abrir, ou abre, uma nova perspectiva em termos de inovação tecnológica, usando princípios espintrônicos e optoeletrônicos, certo? Então, você tem capacidade de manipular agora um novo grau de liberdade. Por exemplo, aqui existe a possibilidade de você manipular
ao analisar sistemas qubits para computação quântica, ou seja, uma engenharia mais sofisticada. Mas isso é possível com interação luz-matéria e usando os graus de liberdade que nós temos do elétron e do spin, por exemplo, certo? Aí você tem aqui, isso aqui é um exemplo, claro, de vibração de uma rede, que, segundo a mecânica quântica, a gente chamaria de fônus, que é quando o cristal vibra, certo? Aqui você teria a percepção dos spins, você teria interação de luz eletromagnética interagindo com esses elétrons e, ao mesmo tempo, com o spin. Ok? A optoeletrônica, ela já é muito utilizada atualmente, né? E já você tem LEDs, lasers, okay? Dispositivos dos mais diferentes. Mas a optoeletrônica, ela buscou relacionar duas coisas, assim como a spintrônica. Ela relaciona luz e elétron, a matéria, certo? E ela iniciou também com a mecânica quântica lá, a radiação do corpo negro. E aí, basicamente, o que você tem é a interação luz-matéria, então você tem a absorção e emissão de átomos, por exemplo. Se você pega um átomo só, tipicamente o átomo de hidrogênio, você vai analisar a absorção e a emissão desses átomos. Outro efeito importante da interação luz-matéria é o efeito fotoelétrico, que é quando os elétrons são ejetados, né, quando você incide luz, ok? Ele ganha energia para fazer isso. Naturalmente, resumido, você pode analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a emissão, absorção de luz, certo? Como a análise em termos do efeito fotoelétrico. Mas aonde é que vem isso? Eu queria chegar aqui. Onde é que tem? Da onde vem isso? Isso vem de umas coisas, né? Eu apenas vou citar o nome, mas queria deixar aqui que existe, né? É que os átomos, eles têm certos níveis de energia. Então, um átomo tem uma energia, tem um nível de energia. É tipo aquilo que você estuda no ensino médio, camadas. Você pega a tabela periódica, né? No fundo, isso vem dali. Você pega a distribuição de Pauling, certo? E você tem lá as camadas da tabela periódica, né? Diferentes camadas. E você tem a distribuição de Pauling. Então, para cada distribuição, se você for analisar a distribuição de Pauling, tem um determinado número de elétrons para cada material, para cada elemento químico, por exemplo. Então, aqueles números de elétrons que sobram ali, eles estão associados a uma determinada energia, ok? E esses níveis de energia, isso aqui é de uma forma bem por cima, leiga, para que todos possam entender. Eles têm determinados níveis que você pode contar. Quando você vai analisar algo discreto, significa que você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um átomo tem alguns níveis de energia, ok? E essas energias, elas são relacionadas a linhas espectrais de emissões que você, por exemplo, um átomo ele absorve mais no vermelho, no azul. Então, isso está relacionado a esse tipo de emissão ou absorção de energia que o átomo, que ele por si só tem, intrinsecamente, ok? Isso vai ficar aqui mais claro. Então, você pode emitir ou absorver, sair de um nível, ganhar energia, subir para outro, dependendo da energia que você dá, ou da luz que você incide nesse material. Isso para um átomo. E se fosse para um cristal, para um sólido, que é o que torna mais, vamos dizer assim, mais útil, certo? Onde as coisas se tornam mais palpáveis. Não só analisar um, mas um grupo de átomos, uma estrutura cristalina, um sólido, um material magnético, como já discutimos. Nesse sentido, o arranjo cristalino, por exemplo, aqui é um silício, ele é fundamental. E aí você deixa de ter arraias,
certo? Sistemas discretos, você passa a ter bandas de energia, ou seja, uma composição de uma estrutura de energia. E existe aí, então, a diferença entre níveis discretos e bandas de energias, ok? Porque aí você está analisando um cristal. Então, você pega um átomo e você agora pega um aglomerado de átomos. As propriedades mudam. Você pega um material bulk grande e agora você pega um menor, um pequenininho. Então, todas as propriedades ali, a maioria, né, em termos de estrutura eletrônica, em termos de física e de engenharia, de aplicações, muda, né? Toda aquela física básica muda, ok? Com isso, onde é que a gente vai chegar? A gente vai chegar nessa possibilidade aqui. Que esses materiais, né, eles, para você tornar ele aplicável, eles têm algumas classificações, assim como foi feito lá no magnetismo. Alguns são condutores, são isolantes, são semicondutores, e esses materiais, né, dentro dessa classificação, permitem você criar dispositivos ou permite direcionar a aplicação dele para um determinado fenômeno, uma determinada utilidade. Por exemplo, se você vai analisar um material isolante, mas você está analisando ele utilizando luz, certo? Mas ele é magnético, então é muito mais fácil, se você analisar ele usando luz e magnetismo, se ele for isolante. E aí isso porque aí você terá uma onda de spin pura, você terá uma interação luz mais limpas com o spin, se você for analisar essa optoespintrônica. Mas você pode muito bem dizer assim, não, mas é melhor analisar um sistema condutor, onde eu tenho fluxo de elétron. Okay? Então, depende da aplicação. Então, a análise do tipo de material, você vai estudar em termos de aplicação, ela é fundamental, certo? E aí, cada estrutura tem sua composição e sua utilidade, ok? É só para mostrar aqui que existem os materiais isolantes, os condutores e os semicondutores. Basicamente, são esses três, ok? Segundo nível de energia. E as bandas de energia. Então, qual é a utilidade? O que a gente quer chegar? Onde queremos chegar com toda essa discussão histórica e esse levantamento, mesmo que seja de forma leiga, onde a gente quer chegar? Nós queremos chegar aqui. A possibilidade de usar luz para manipular estrutura cristalina, elétron e spin, e gerar dispositivos cada vez mais velozes, certo? Então, isso é permitido por causa de quê? Por causa da banda de energia, dos elétrons, do spin e da luz. E onde é que todo esse sistema, onde é que esse sistema se acopla? Eu poderia dizer o seguinte: ondas eletromagnéticas, equações de Maxwell. Porque a luz é uma onda, certo? Então, tudo isso aí se comporta como onda. E se comporta como onda, obedecem aquelas equações. E então você consegue construir dispositivo, uma engenharia moderna em cima daquilo, ou disso que eu estou falando. E aqui está. Esse aqui é só para mostrar o espectro eletromagnético, certo? Que vai desde as gamas a ondas de rádio, certo? Então, a utilidade das ondas, de forma geral, ok? E dos fenômenos que existem dentro dos materiais, permitem, ou podem permitir, a criação e o melhoramento não só de uma tecnologia inovadora, né, mas em termos de construção mesmo, de conhecimento científico e tecnológico no que já existe, de moderno, e aprimorar o que está em andamento. Né? Okay? Então, resumindo, o que nós temos é o seguinte: nós temos luz ótica,
magnetismo, analisando o spin, nós temos, então, a ótica mais eletrônica. E nós temos o spin mais a eletrônica. Isso produz uma coisa chamada optospintrônica, ou optospin eletrônica, que é a possibilidade de manipular os 2 graus de liberdade. O da luz, interação luz-matéria, e do magnetismo, campo magnético, onda eletromagnética, certo? Dentro de uma perspectiva de uma engenharia eletrônica, ou de uma eletrônica cada vez mais sofisticada, cada vez mais moderna, certo? Ah, professor, o senhor fala muito dessas coisas de moderna, aplicabilidade, isso não fica muito vago? De forma nenhuma. Os LEDs, a própria magnetoresistência gigante, o seu HD, são bons exemplos de utilidade, né? De que funciona, não é certo? Que as coisas funcionam. O que necessita são bons estudantes, cada vez mais dedicados, e perspectivas de busca do conhecimento, de aplicar o conhecimento existente, certo? Precisa-se cada vez mais tornar as coisas mais aplicadas. E para isso é que nós estamos em um centro de engenharia. Então, inovações tecnológicas. Nós temos, por exemplo, o fotodetector. Existe, é moderno também, certo? Então, com o centro de tecnologia, nas engenharias, é possível, então, produzir o quê? O fotospin detector. Vamos acoplar o novo grau de liberdade. Com isso, você aumenta a velocidade, você ganha o novo grau de liberdade. Já imaginou? Você transmitiu uma informação e dentro daquela informação existe outra informação que não era permitida transmitir. Foi isso que o elétron, por exemplo, fez quando você faz um microscópio eletrônico de transmissão, de varredura. Até então, você usava luz. Era um laser, uma lâmpada. Você analisava ali o material naquela escala. 0,5 micrômetro. Escala máxima do microscópio óptico. Quando você deu a escala, né? Ou seja, você conseguiu aumentar a velocidade, você diminuiu a escala temporal e com isso você conseguiu analisar materiais em escala nanométrica. Aumentou a energia, diminui a escala, gerou o quê? Uma mudança. Então, hoje você consegue pegar uma célula cancerígena, né? Usar algumas metodologias, botar ela no microscópio eletrônico de varredura ou de transmissão e analisar aquela célula. Então, houve uma evolução graças à engenharia, graças a tecnologias modernas, certo? E o princípio disso vem da dualidade onda-partícula, mecânica quântica. Então, os trabalhos aqui... Então, pessoal, essa era a parte inicial, e dizer que existe uma grande perspectiva, e para isso a turma aqui é muito boa, o professor Iá, o professor Rafael, o professor, diversos outros aí, Ramon, então, não vou nem citar mais nomes, mas a professora Martins, todos os outros professores aí, e os outros que eu ainda não conheço, é possível gerar cada vez mais uma perspectiva de aplicabilidade, porque eu acho que o centro aqui, né, vou chamar centro, tem tudo para fazer isso, certo? E já vem fazendo, e cada vez mais vai se tornar uma referência em termos de produção, de dispositivo, de novas tecnologias e de formação de um recurso humano cada vez mais moderno, certo? Então, os trabalhos que estão em andamento é o seguinte, esses aqui são trabalhos em colaborações, né? Esse é um trabalho em colaboração, está submetido. Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte, naturalmente eu modifiquei a estrutura, certo? Porque é um trabalho submetido, eu não poderia usar figura. Mas isso aqui é um trabalho que está com os referis, então, isso é só para mostrar que eu já caminho nesta linha de pesquisa, e esse trabalho já tem a referência aqui, já da UAXS, certo? Foi depois que eu cheguei, e é um trabalho em colaboração, naturalmente, né? Estamos aí ainda caminhando, devagar, mas caminhando,
E nós temos a interação de luz com um dispositivo espintrônico, certo? Onde nós temos a análise aqui de duas magnetizações, de materiais ferromagnéticos, ok? Esse aqui também é um trabalho mais teórico, né? Analisando também a interação magneto-óptica, luz com cadeias de grãos policristalinos, certo? Esse aqui é um trabalho com um pesquisador da Universidade do México, estamos aí interagindo com ele. E também tem outro trabalho em andamento com o pessoal do México também, ok? Então, esses trabalhos são factíveis e a estrutura para montar, né, na verdade, nós já estamos montando, já existe aqui com o professor Rafael, com os outros professores, estamos montando aí as estruturas para iniciar trabalhos desse tipo, ok? Aqui é uma perspectiva, né, do centro que existe já na UACS, o Centro de Multiusuário de Pesquisa e Caracterização de Materiais, o que é muito bom, certo? Já tem aí o professor Oriá à frente, na parte óptica, né, e os diversos equipamentos de caracterização de caracterização de materiais e estudo de propriedades. Então, o intuito é ampliar, né, cada vez mais, estamos aí aguardando a aprovação dos projetos, certo? Já submetidos, e acredito que vão ser aprovados nos próximos dias, para que possamos ampliar cada vez mais a estrutura da instituição, né, da UACSA, e tornar cada vez mais, novamente, essas duas palavras, as três palavras, né, a engenharia, esse tipo de engenharia em prática, né? Fazer com que isso se torne uma coisa simples, já que a gente tem a estrutura necessária, certo? E aí acreditamos que os projetos vão ser aprovados para que isso possa vir a caminhar cada vez mais rápido. E com isso, todos os estudantes vão ganhar. Então, os projetos aí que eu me envolvi, né, que estão relacionados, são esses dois aí de pesquisa e um de extensão. Estamos aí o projeto de divulgação, esse projeto de extensão, muito legal, e os projetos de pesquisas que vão cada vez mais vão agregar valor, eu acredito, e trazer benefícios para a formação dos estudantes e para a universidade, né, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em particular a unidade no Cabo de Santo Agostinho. Então, a conclusão dessa palestra, né, que é uma palestra mais de perspectiva, ok? É o seguinte, a engenharia resultante da optoeletrônica e da espintrônica, certo? Permitirá gerar novas tecnologias buscando esses graus de liberdade, quais são os graus de liberdade? A parte luz, interação matéria, a parte spin, interação magnetismo, campo magnético, onda eletromagnética. E com isso você tem outras coisas envolvidas, que são magnons, fônons, plasmons, polaritons, e assim sucessivamente, que são o que a gente chama de quase-partículas, ou sistemas de quase-partículas, que se comportam como ondas e que permitem transmitir informação dentro de um material ou na superfície de um material, certo? Então, esse tipo de estudo, eu acredito que é o estudo que permitirá a engenharia de software, a engenharia, a computação quântica, a inteligência artificial, certo? E tudo mais. Quando eu falo isso, eu não falo só do algoritmo, eu falo da prática, da eletrônica em si, certo? E aqui está os agradecimentos, ok? Eu agradeço os estudantes, né,
que já estão interagindo comigo aí, nesses trabalhos, os colegas professores, a UAXA, certo? A UFPE, ao CNPq, a FACEP, e ao nosso centro aí, no laboratório, certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, Nata. Parabéns pela palestra, muito boa. E com a cara de você mesmo aí, como eu conheço. Então, alguém tem alguma pergunta para o professor Holanda? Aproveitar aqui e dar os parabéns aí ao professor Holanda pela palestra, muito boa. E falar aí para os nossos alunos, tem uma oportunidade imensa aí nesse tema. Vai ter uma escola aí organizada pelo professor Holanda, agora em agosto, de 15 a 19 de agosto. Então vai ter o professor Holanda aí na frente, vários professores do programa falando sobre justamente esse tema, optoeletrônica e spintrônica. Além do fato aí para os nossos novos estudantes, o professor Holanda já está orientando, tá? Já está com o projeto submetido na FACEP, assim como outros professores do nosso programa, mas como ele é recente, acabou de entrada nesse aviso que também já está disponível para orientar. Então, assim, o nosso programa só tem a ganhar. Mas outra área aí que o programa não atuava e agora com a presença do professor Holanda, a gente passa a atuar. Então, parabenizar aí pela palestra e falar aos nossos estudantes que os projetos são aí a pleno vapor. E é uma área nova, uma temática que está quente, né? Temas que envolvem várias áreas diferentes, envolve a ótica, envolve o magnetismo, envolve a produção de novos materiais. Então, acho que conversa bem com o nosso programa e fica aí, né, os parabéns aqui da coordenação para o professor Holanda e para o Ramon também, que organiza o colóquio e teve a felicidade aí de chamar o professor Holanda. Parabéns aí, pessoal. Professor Marco, tem uma pergunta. Oi, obrigado, Ramon. O Holanda, Oi. Essa parte de spintrônica, a menos que eu esteja errado, demanda necessariamente materiais, né? Tem uma estratégia a médio prazo aí para a gente começar a produzir materiais a médio prazo? É fácil, é complicado? Comenta um pouquinho, por favor. Tem. Na verdade, a curto prazo. Vamos conversar a curto prazo. Sim. Eu imagino que tem as colaborações, né? No início, colaboração. Exatamente. Nós necessitamos de materiais, principalmente filmes finos, porque, e em escala cada vez menor, né? Porque nós, por exemplo, nós, para estudarmos com luz, nós precisamos estudar ou pelo efeito Faraday ou por reflexão, por exemplo, se for um filme sólido. Mas é essa a perspectiva. Por quê? Porque quando a gente analisa a possibilidade de estudar esses tipos de materiais, que até então pouquíssimos centros buscam estudar, desta forma, nos damos a possibilidade de inovar tecnologicamente, certo? E de inovar com física básica, com ciência básica. Por quê? Porque esse tipo de estrutura, vamos dizer assim, não é uma coisa que se junte muito fácil. Ou seja, juntar duas áreas diferentes, tipo magnetismo, que é tradicional, com óptica, não é tão trivial, porque a maioria não tendem a interagir. Então, a buscar essas duas interações, né, juntar essas interações, nos permitirá criar outro mundo. Em termos de materiais, sim, nós precisamos de filmes finos, bons, fios, pode ser fios condutores, magnéticos, não magnéticos, mas o que a gente vai fazer é usar campo magnético, onda eletromagnética, para estudar aquilo que a gente já vem estudando. Então, por exemplo, você está lá no laboratório, né? Aí está estudando uma célula que tem alguma propriedade magnética. Então, a gente vai manipular isso com magnetismo, com campo magnético. Ah, mas ela não está interagindo, ela não tem nada magnético. Vamos incidir radiação eletromagnética, ou seja,
micro-ondas, radiofrequência. Então, a resposta disso, né, essa possibilidade de manipular aquilo que a gente já faz com algo a mais, é que nos permitirá abrir, expandir a tecnologia, certo? É nesse sentido. Então, nós não ficamos presos. Nós não temos a estrutura ainda para... Não, a gente procura interagir, procura colaborações, e eu acho que, nesse sentido, a gente não vai ficar parado, de forma nenhuma. Certo. Holanda, aproveitando aí o gancho do professor Marco, acho que eu entendi a pergunta também um pouquinho mais focada de outra forma, mas se eu estou errado, igual, vou fazer a pergunta, eu vou aproveitar isso para apoderar-me da pergunta. Assim, eu entendi um pouco do professor Marco, e como você falou, que para toda esta análise você precisa do material. Você sabe que eu trabalhava junto com você no laboratório e fizemos de todo por conseguir filmes finos de qualidade boa, usando métodos químicos, e era complicado, conseguimos algumas coisas, mas algo bem complicado. Os melhores resultados se obtém com equipamento já, método físico, sputtering, PLD, lá, que são técnicas super caras e que a gente não tem. Por isso foi que eu, inicialmente, quando o professor Marco falou, eu pensei que ele era sobre isso que você ia falar, porque a gente sabe que é uma parte difícil. Eu sei que com colaborações a gente consegue muita coisa. De fato, não tem pesquisador que sozinho cresça muito na vida se não tem colaborações, mas a gente que vem crescendo agora, né, começando a se formar. E por isso é que, assim, existe possibilidade. Eu acho que você chegou agora e vai ser um ponto muito forte, porque além de você, eu também trabalho, a professora Ana Cláudia faz algumas coisas com partículas magnéticas, mas eu acho que você e eu que trabalhamos mais com magnetismo, e acho que pode ser um momento bom para a gente pensar futuramente em alguns equipamentos que, do ponto de vista magnético, a gente possa ter caracterizações. Podemos começar desde o mais básico até um pouco mais sofisticado, porque a gente sabe, são coisas que a gente precisa. Então, assim, se hoje tem uma colaboração e consegue produzir um filme, você que trabalhou nisso ali, você sabe que mesmo no sputtering foi difícil conseguir o filme ali com Antônio, com Sérgio, isso é complicado, né? Se fosse fio também, você fez fio também no mestrado, eu me lembro. Mas você precisa, pelo menos, lá um equipamento para fazer a eletrodeposição, e é bem complicado. São coisas que a gente não tem. E o que ele queria falar também dentro de tudo isso é que conte comigo se a gente pode pensar em algum projeto que possamos aproveitar esses editais FINEP, FACEP para conseguir recursos para comprar esses equipamentos que futuramente podemos usar, tanto você lá, que com certeza você vai precisar para a parte magnética, e que um dia você vai querer criar sua independência, não? Sempre as colaborações podem estar aí, mas sempre um dia você vai querer ter um equipo de você, de como fazer as coisas. E podemos fazer isso. Eu, particularmente, que assim, que fiz todo o doutorado em magnetismo, em granada de ferro hídrico, que você trabalhou também, fazendo coisas, chegou um momento que tive que, como você disse, a gente não vai parar, porque a gente gosta do que faz. Mas eu tive que meio que direcionar o momento meu, tá? para procurar novas aplicações dos materiais que eu trabalhava do ponto de vista ambiental, porque ultimamente uma coisa que se está sendo muito difícil é conseguir medidas magnéticas. Você sabe, por exemplo, na física tem uns 3 equipamentos, agora mesmo nenhum funciona. Porque o Versalabia, que ele é de materiais, por exemplo, ele parou faz anos, o de acá da Ricalde também está quebrado, o de Machado precisa de hélio, acho que, não sei, algum para funcionar. E estou falando da medida magnética mais simples, não, que a gente pode analisar. Imagina as medidas para fazer FMR, que você precisa também, né? E algumas outras medidas que são bem caras. Então, basicamente tem isso, não? Tem pensado em alguma estratégia de trazer, de comprar? Sim, de fato, a perspectiva de magnetismo, desse magnetismo que você fala, ficou no meu doutorado mesmo. Eu não
não pretendo voltar ou trilhar o caminho do magnetismo que eu aprendi no meu doutorado, é mais um magnetismo da ótica mesmo. O intuito é usar laser, pulsos de laser localizados, femtosegundo, picosegundo, e usar campo magnético apenas estático, suficientemente para analisar o resultado da ótica, certo? Por quê? Porque o magnetismo em si, se tirar a espintrônica dele, ele fica só o magnetismo clássico, ele não traz nenhuma informação para a nossa eletrônica moderna, ou seja, a engenharia, que é o que eu acho que aqui precisa, né? A gente precisa caminhar para a engenharia moderna, a nossa aplicabilidade. Então, a física ficou, apesar da minha formação ter sido em física, ela vai ficar um pouco de lado do ponto de vista dessa formação. Então, o intuito é que a gente use, certo, materiais magnéticos, isolante, condutor, semicondutor, mas com propriedades magnéticas, espintrônicas, para tornar a produção de dispositivos. E aí sim, a gente pode pensar em projetos para gerar uma sala limpa, sim. Acho que isso aí, principalmente no centro de tecnologia, a gente precisa caminhar nesse sentido, uma sala limpa, fundamental. Os campos magnéticos, sim, certo? Eletroímã, sim. Fontes de micro-ondas, radiação de micro-ondas, certo? Certamente a gente vai fazer um esforço para comprar, o que depender de mim, vou colaborar e nós vamos nos juntar em grupo aí, produzir ou a compra, tentar comprar de alguma forma, certo? Mas o intuito mesmo é tornar a parte ótica, me especializar mais no caminho da ótica e deixar um pouco o magnetismo de lado em si, do ponto de vista de propriedades. Então, por exemplo, magnetização, eu não me interesso em medida de magnetização estática, magnetização versus campo magnético, eu não preciso de um VSM, eu preciso de um laser e campo magnético. Micro-ondas. Aí está pensando em coisas de milhões também, tá? São coisas caras também, né? Não, certamente. Não, por quê? Por que eu digo preciso? Quando eu digo preciso, é que a gente precisa, né? Eu não preciso de nada. Holanda, e voltando à pergunta... A gente precisa para caminhar, né? Para caminhar nesse sentido, porque dispositivos optoeletrônicos, optoespintrônicos, esses dispositivos que a gente pensa em construir, eles precisam desse tipo de estrutura, né? Não é fácil do ponto de vista de produzir uma estrutura maravilhosa, mas para começar, eu acho que a gente já tem algumas coisas. Precisa de mais, precisa comprar mais e tudo mais, mas a gente já tem muita coisa. Pelo que eu visitei, já tem algumas coisas aí que dá para ser feita, que podem ser feitas, tá entendendo? Que a gente não precisa de muito. A gente precisa... Acho que a gente tem o principal. Sabe que o principal a gente tem, que é uma turma boa, com vontade de querer fazer. Isso faz toda a diferença. Holanda, e voltando... Porque se você não tiver uma turma boa, se tiver alguém que não gosta, que não quer fazer, mas a turma é boa, então se a turma até é boa, vai surgir, vai fazer, não tem dúvida. Voltando ao início da pergunta, que eu comecei a falar tanto que parecia que eu era que estava na palestra, o palestrante. Porque são coisas bacanas, interessantes, né, que sempre chamam muito a atenção. Voltando ao início da pergunta, tudo bem, toda essa parte que você falou agora é de equipamento, mas para chegar ao equipamento ou fazer a medida, você precisa do material, entende? Sim. E aí, as perspectivas de produção desse filme fino, de qualidade, desse fio, só se mantém com colaborações assim, ou tem já algum plano estratégico de estabelecer alguma forma de produzir esses materiais na UAXA, não é ali, pronto, sabe? Tentar produzir ali não é na UAXA, porque assim, a gente tem também que fazer que seja a UAXA, né? E isso, exatamente. Algumas coisas que não seja só medida, sino de produção de coisas, né? Isso. Nesse sentido, um dos equipamentos que é pensável, né, que dá para se comprar, não é tão caro, seria uma eletrodepositadora, né, que é um equipamento quase um espante, mas não é um espante,
É um equipamento que dá para depositar filme fino, principalmente para dispositivos, mas não é tão caro como um Spanter, certo? Eu trabalhei nos Estados Unidos, ele não é tão caro, ele tem alguns alvos, então é possível, né, a gente comprar um equipamento desse, porque um Spanter é muito mais caro. Um Spanter vai ser R$500 mil ou mais, por exemplo. Eu acredito que mais. Se fosse R$500 mil, era de graça. Era mais fácil, né? Pode ser $500 mil ou euro. Deve ser $1 milhão, né? Eu estou meio por fora nunca mais eu olhei, não, os preços deles, não, mas principalmente o dólar do jeito que está, né? Mas sabe qual é a dica? Começar a olhar, porque uno nunca sabe, né? Amanhã, de pronto, aparece um dinheiro aí, temos que gastar rápido e de pronto já ter algum orçamento. Isso sempre é importante, sabe? Só que a gente tem que pensar, né? E a gente pode conversar depois, né? Melhor, com mais calma, que isso é um projeto de a longo prazo. Né? Nós estamos no centro de tecnologia, de engenharia, assim, aglomeração de engenharias com mentes pensantes de diversos ramos, né? Eu diria, Holanda, que você trouxe, olha, essa palestra foi excepcional no sentido de que raramente eu vi alguém com tanto entusiasmo. É isso que eu tento passar quando eu falo, quando eu converso com os estudantes, passar. E aí, realmente, hein, Ramon? Um entusiasmo desse, a gente vai longe. E o caminho, Holanda, é exatamente esse. Eu acho que é fundamental a gente ter a credibilidade, publicando em colaborações, indo buscar aonde for preciso. Eu acho que a Federal aqui é um ponto de referência na química, na física, que a gente tem boas relações, e publicar, né? Aumentar o número de bolsistas, CNPq e tal, dar credibilidade, porque se a gente tem projetos muito bons, não adianta se você não tiver um currículo razoável. A gente sabe, todos nós conhecemos a regra do jogo. E eu acho que tudo isso passa, e aí num seminário, num colóquio desse para nossos estudantes, eu acho que a missão foi cumprida, que é passar essa vontade de fazer, trabalhar. Maravilha, sair daqui entusiasmado demais. É bom, Holanda. Assim, eu conheço um pouco da história de Holanda, eu sei que o que ele faz, ele gosta. Holanda é do cara que entra na coisa e ele vai lá no fundo do poço e volta com alguma solução. Eu acho que isso é importante para nós, porque ele não é daqueles caras que se vai desmotivar porque não tem uma coisa. Ele vai procurar uma solução. E é uma coisa das que eu estou bem confiante em Holanda e por isso estava comentando algumas coisas que a gente pode depois tratar junto na base de todas as coisas, pensar em algumas ideias, sabe, misturando. Como mesmo tu sai um pouco da física, eu também, eu fiz a graduação em física, mas daí fui para materiais magnéticos e aí estou agora assim, em outras áreas, porque a gente é o que não pode parar, nem deixar de fazer. Exatamente. Então, é o que a gente tem que fazer e fazer com vontade. E nos ajudar, colaborar, cara, aproveitar, não sei se tu conseguiu aproveitar o edital de jovem pesquisador, mas se tu não conseguiu, e eu ganhei, um monte de professores aqui do programa ganharam, a gente pode se ajudar, está precisando de alguma coisa, não é muito dinheiro como para gastar milhões, mas algum detalhe que precise. Exato, exatamente. Que temos que contar, entende? A gente não ganha nada para nós, senão para a nossa universidade, para nossos estudantes. E isso é importante, sabe? Exatamente. Todos nós devemos nos ajudar ali. Perfeito. Ótimo. Aí vamos dar a palavra aí aos meninos aí. Será que alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Meninos ficaram tão entusiasmados que não querem nem falar. Tenham vergonha, não. Agora perguntar. Então, Holanda, muito obrigado, cara, muito obrigado. Aproveito o momento para lhe parabenizar e também para lhe receber em nossa universidade, em nosso programa. Eu já não sou mais novo você, então. É verdade. Ter um antigo colega de laboratório que sei como você trabalha, o dedicado que você é e que a gente está construindo junto algo bom, não? E nos voltamos a encontrar. No momento nos separamos, cada um pegou um rumo e hoje
estamos nos encontrando ali novamente, então isso é super emocionante e super importante. Agradeço também a todos pela participação. Próxima semana teremos o último colóquio desse semestre. Temos uma convidada, uma professora Alcinea, do Departamento de Química de Ceará. Será o último, então assim espero que todos participem com a vontade. Lembrar que o colóquio começa às 16 horas. Tem gente que está entrando um pouquinho depois, 16h30 e 30, aí já estou começando a negar, porque a responsabilidade é importante, sabe? Sim, não a vocês que estão aqui presentes. Desculpem essa parte do discurso. Aí eu peço a todos que estão aqui ainda abrir o microfone, a gente agradecer, batendo nas palmas para o professor Holanda. Uma boa semana para todos e até próximo.